paz do Senhor, meus irmãos. Bora para mais uma aula de EBD? Hoje nós estudaremos a nossa segunda aula. Estamos na revista de jovens Tempo de Conquista. A nossa aula de hoje é para os jovens, na revista Tempo de Conquista. E a lição que vamos estudar hoje, o chamado de um líder. O texto base, o texto proposto, ele se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo de 1 a 9. Eu quero ler com vocês simplesmente o primeiro versículo do capítulo 34 de Deuteronômio. E diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Bom, o nosso texto do dia, ele se encontra lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, e ele vai falar do que Deus disse para Josué. Josué, não temas. Josué, não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo. Josué, capítulo 1, versículo 9. A nossa síntese, ela se encontra, ela nos diz assim: Deus, ao chamar alguém para liderar sobre o seu povo, garante-lhe graça para suportar os embates. Eu acho interessante essa síntese, porque ela diz que Deus, ao chamar alguém para liderar, o que Deus faz? Garante graça. Então, o mesmo Deus que te chama é um Deus que te dá graça. E é isso que nós vamos estudar nesta lição de hoje. Deus chamou Josué, orientou Josué, deu conselhos para Josué, e Deus ainda fez promessa: Josué, onde você pisar, eu vou estar contigo. Josué, onde você pisar, a planta dos teus pés eu vou dar para vocês. E outra, Josué, ninguém vai ficar de pé diante de você. Onde você for, eu vou ser contigo. Lição tremenda, né? Então, o que nós vamos aprender nessa lição hoje? O que nós vamos ver? Hoje nós vamos ver as orientações de Deus. Nós vamos fazer uma análise do que Deus falou e vamos falar acerca do compromisso de liderança. Amém? O tópico 1, ele diz acerca de um novo tempo. Se nós formos entender, o ministério de Moisés havia acabado. O que aconteceu? Israel estava de frente ao Jordão, estava ali naquelas terras, e a gente entende ali que, no texto que nós lemos, que Deus chama a Moisés e diz para ele, explica para ele, mostra toda a terra, diz para ele, como nós estudamos na primeira edição, diz para ele acerca do que, como seria dali para frente, fala para ele que Josué passaria a liderar o povo. Então, Moisés, depois de ter falado com Josué, ter passado a liderança para Josué, sobe no cume do monte e ali ele não volta. Agora Josué, de posse da liderança, precisa fazer igual Deus havia falado com Moisés. Essa era a orientação. Olha, você fará conforme eu ensinei a Moisés, você seguirá o que Moisés falou. Então, o que me chama a atenção é que o ministério de Moisés acabou. E agora vai iniciar um novo líder. Quem que é esse novo líder? Josué. E o interessante, eu chamo a sua atenção que Josué não veio substituir Moisés. O que Josué veio fazer é dar continuidade ao trabalho. Por quê? Porque o tempo do ministério, da atividade de Moisés havia acabado. Deus agora tinha um novo segmento. Ele não vem substituir, ele vem para uma nova tarefa. Qual que era o papel de Moisés? Moisés teve o papel de ser usado por Deus para arrancar o povo do Egito
e conduzir ao deserto até Canaã. Pois bem, ele cumpriu o seu papel. Teve alguns percalços no caminho, sim, como todo líder enfrenta suas dificuldades. Mas ele deixou o povo aonde? De frente ao Jordão. De frente à terra aonde Deus havia prometido. Ou seja, Moisés cumpriu o seu chamado. E agora, qual é a nova proposta para Josué? Agora é possuir a terra. Ou seja, o ministério de Josué é um ministério de conquista. Agora, quando eles estão no Jordão, quando eles vão atravessar o Jordão, acabou o maná todo dia. Agora já não tem mais a nuvem que cobria durante o dia por causa do sol. E já também não tem mais a coluna de fogo, a qual estava durante toda a noite. Agora era um novo tempo. E para esse tempo, Deus preparou Josué. Eu quero fazer uma colocação aqui. Nós não somos chamados para sermos melhores, e sim para o tempo dado por Deus para cumprir o papel que Ele nos designou. Ou seja, nenhum líder foi colocado num lugar para ser melhor ou para competir com o outro. É para simplesmente designar o papel a qual Deus tem dado. No seu tempo de liderança, no seu tempo de chamado, não se preocupe com o que o outro fez. Faça o que Deus tem proposto para você fazer. Agora, como nós estamos numa lição falando sobre o chamado, sobre liderança. E você? Você se sente chamado? Já parou para pensar? Você se sente chamado para alguma coisa? Você acha que Deus te escolheu para alguma coisa? Pense sobre isso. Vale lembrar que Deus sempre tem algo, designa algo para nós fazermos. O problema é que muitas das vezes nós não queremos enfrentar ou encarar os desafios que nos estão propostos. Muitas das vezes nós preferimos ficar no nosso conforto, na nossa posição, e não queremos tomar posse ou encararmos o desafio que Deus tem colocado para as nossas vidas. Aí nós muitas vezes nos acovardamos, muitas vezes nós ficamos no neutro. Mas é tempo de você pensar: eu tenho um chamado? O que é que Deus quer que eu faça? Quando Deus chama Josué, Deus dá alguns conselhos para Josué, dá algumas orientações. Isso, se nós observarmos, Deus vai dizer para Josué: Josué, tem bom ânimo. Josué, esforça-te. Josué, anda na minha lei. Não esquece, e outra coisa, não esquece de fazer igual Moisés fez. Se nós observarmos, quando Deus está dizendo: Josué, tem bom ânimo, uma coisa me chama a atenção, é que um líder desanimado, ele desanima todo o povo. Se você observar em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28, não está na lição, mas é algo interessante nós observarmos, que quando é chamado os 12 espias, inclusive Josué estava no meio, Deuteronômio capítulo 21, versículo 28, vai dizer que quando eles retornam de espiar a terra, a Bíblia diz que eles esfriaram, os 10 esfriaram o coração do povo. Por quê? Por causa da notícia que eles trouxeram. Ou seja, o líder influencia. E se ele traz uma resposta negativa, se ele traz se ele vem trazer algo que causa desânimo, o povo também desanima. Ao contrário, se a gente for observar quando Josué e Caleb trazem uma resposta diferente, eles vão dizer: lá realmente a terra é boa, realmente tem gigantes que moram lá. Todavia, se Deus for conosco, se nós nos esforçarmos, Deus será conosco e nós conseguiremos herdar a terra. Diferente, né? 10 líderes de um lado, 2 de outro, mas pensamentos diferentes. Como líder,
Como você tem sido? Como você tem olhado para as situações? As situações, as diversidades são grandes. Mas tem bom ânimo. Deus é contigo. Assim como o Senhor foi com Josué, Deus é contigo. Outro ponto interessante era andar na lei. A necessidade, e é o tema principal dessa revista, é acerca da obediência. Como líder, procure sempre se orientar, se reger pela palavra, de acordo com a vontade de Deus. Outro ponto que nós citamos era não esquecer de Moisés. Ou seja, aquilo que havia sido dado para Moisés era para continuar fazendo. Algo que nos chama a atenção também é acerca do compromisso. Reconhecer o seu chamado. Você reconhece que você foi chamado? Às vezes nós não queremos esse compromisso. Nós sabemos que Deus nos chamou, nós ficamos adiando isso. Agora eu preciso cuidar dos meus filhos. Não, agora eu preciso casar. Não, agora eu não posso por causa do meu trabalho. Não, agora eu não posso por causa disso, daquilo. Às vezes nós ficamos negligenciando aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos e vamos deixando de lado. Você quer um exemplo interessante? Se nós observarmos o livro de Jonas, bem rapidamente, se você observar, quando Deus dá uma tarefa para Jonas vai e prega para a cidade de Nínive. O que ele vai fazer? Ele vai correr. E ele, entrando no navio para Tarsa, a Bíblia diz que ele desce para o porão. Depois disso, e quando ele é jogado no mar, ele também desce. Vai parar na barriga de um grande peixe, de uma baleia, como você achar melhor. Mas o interessante é que todo aquele que foge do chamado, ele sempre desce. Ele não prospera. Mas voltando para a missão, então, o que a gente precisa reconhecer, e o que Deus falou para Josué, te esforça e tem bom ânimo, porque ele era contigo. Então a gente precisa entender que Deus chamou e Deus dá graça para você suportar. Então, não fique com medo, reconheça o seu chamado. A lição para Josué reconheceu que havia sido chamado por Deus. Talvez você diga, não, eu não fui chamado. Talvez você não tenha sido chamado para grandes lideranças. Se nós observarmos, 2 Samuel capítulo 18, versículo 1 e também no versículo 4, Davi separa pessoas ali para a liderança e ele dá 2 grupos, um de 100 e um de 1000. Um para um grupo grande e um para um grupo pequeno. E se você observar todo o texto, Davi divide em mais grupos. E aí, quando ele divide em mais grupos, o que acontece? Ele vai separando grupos maiores, menores e vários grupos. Então, talvez você não for chamado para liderar um grande grupo, mas naquela liderança que você fora colocada, faça o seu melhor. Talvez você é líder lá sim, da sua casa. Às vezes nós não queremos tomar posse disso. Às vezes você é líder dentro de uma sala de aula. Às vezes você é líder lá dentro do seu trabalho. As pessoas estão olhando para você e a tua maneira de fazer, de agir, de como colocar as coisas, as pessoas estão te observando. Às vezes você é líder e nem sabe. Tem pessoas copiando você. Querendo ou não, você está liderando sobre essa pessoa. Então, esforça-te e tem bom ânimo para fazer conforme a palavra do Senhor. Algo que nos chama a atenção, ainda falando sobre liderança, é a questão da coragem. Muitas vezes nós ficamos no medo. João capítulo 4, primeira epístola de João, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 18, vai falar:
que o verdadeiro amor lança fora medo. Quantas pessoas ficam com medo de liderar, medo de agir, medo de tomar a frente das coisas? Elas sabem que precisa. Às vezes, por exemplo, tem um trabalho dentro da sua sala de aula. Você tem medo de tomar a liderança daquilo. Coisa simples, mas é uma liderança. Mas muitas vezes as pessoas têm medo. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu deixei todos esses versículos que nós estamos falando colocados aqui na lousa, para que depois você quiser refletir, talvez você marque e depois você reflita sobre cada um deles. Tá? Eles estão dispostos aqui para depois você não perder, não precisar ficar revisando toda a aula para descobrir qual é o versículo que nós falamos. Então eles estão todos colocados aqui. Se nós observarmos um caso interessante da Bíblia Sagrada, ela vai dizer, se nós observarmos o texto de Juízes capítulo 6, falando ainda sobre coragem, sobre o nosso compromisso, que muitas vezes nós não queremos assumir, é um texto conhecido, mas tem alguns pontos que podem ser contados. Juízes capítulo 6 vai falar sobre Gideão. Gideão está malhando um trigo no lagar. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz: varão valoroso, Deus é contigo. Mas eu faço uma observação aqui, que ele estava fazendo algo, tirando o sustento para a sua família. E quando o anjo aparece para ele e diz que Deus é contigo, ele começa a questionar, mas espera ainda, se Deus é comigo, por que Israel está desse jeito? Por que nós estamos passando por isso? O anjo vai dizer para ele, que o Senhor queria usar ele. Está chamando ele para uma liderança do povo. Só que ele estava fechado, ele fica com medo do chamado, e estava fechado simplesmente para a sua família. Mas Deus está chamando ele para conduzir uma nação. Ele estava fazendo algo para a sua família. Deus está chamando o Gideão para conduzir uma nação. Diferente, né? É o chamado de Deus. Às vezes nós nos prendemos numa situação e Deus tem uma situação bem maior. Nós ficamos com medo. Ele fica tão com medo a ponto de provar o Senhor por 2 vezes. E só um detalhe, ele provou o Senhor 2 vezes. Depois também Deus provou ele 2 vezes. Mas seguindo a lição, Deus chama, Deus capacita e Deus condiciona. Nós estamos encerrando essa lição e eu quero entrar num outro ponto aqui, porque nós estamos falando de alguém chamado Josué, alguém que Deus disse para ele ter bom ânimo, alguém que Deus disse para ele: se esforça-te, eu serei contigo. Então é uma necessidade de nós seguirmos as orientações de Deus, nós analisarmos a palavra, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, analisarmos o chamado. Há uma necessidade de termos um compromisso. Que compromisso é esse? Compromisso que muitas vezes nós negligenciamos. Compromisso para Josué começou, passa o Jordão, você e todo esse povo. Deus havia designado isso para ele. E quando entrar na terra, virão os inimigos, mas eu serei contigo. Josué tomou posse do chamado. Atravessou o Jordão e fora conquistar as terras. Mas e nós? Eu concluo essa lição observando um texto que está lá em Ageu, no capítulo 1. Uma parte de Israel estava no cativeiro babilônico. E o rei havia concedido que eles voltassem para Israel, uma parte voltasse para Israel e fizesse o quê? Construísse o templo. E o povo voltou. E quando volta, sabe o que eles vão fazer? Construir as suas próprias casas. Deus vai levantar o profeta Ageu e vai dizer: foi para isso que vocês voltaram? Para cada um seguir o seu próprio caminho. Para cada um fazer conforme o que pensa, para cada um fazer simplesmente para a sua casa. Não foi para reconstruir o templo do Senhor que vocês voltaram? Ou seja, o povo voltou, mas estava negligenciando
o chamado. Não negligencie aquilo que Deus tem para a sua vida. Não negligencie o chamado de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de ir, há tempo de voltar, há tempo de parar, há tempo de fazer. Se esse é um tempo de fazer na tua vida, faça. Não fique esperando. Tá? Cumpra o teu chamado. Nós, como líderes, temos que cumprir aquilo que foi colocado para as nossas vidas. Amém? Se esforça. Tem bom ânimo, porque Deus é contigo. Terminamos mais essa aula, uma breve aula, mas eu queria pedir para você que assistiu essa aula, se quiser se inscrever no canal, está aí embaixo marcado. Você tem liberdade para assistir, para dividir com mais pessoas essa aula. Se inscreva no canal. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelos minutos de você ter parado para assistir esse vídeo. Eu creio que Deus falou com você nessa aula, falou comigo. Nós estamos na direção do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar para concluirmos essa aula. Soberano Altíssimo Deus, obrigado, Senhor Deus, por aqueles que irão ver esse vídeo, por aqueles que irão compartilhar, Senhor. Eu sei que nós estamos numa aula de escola dominical, mas é o Teu Espírito Santo que dirige, é o Teu Espírito Santo que nos instrui, nos ajuda, nos direciona. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ajudar a cada um dos ouvintes, a cada líder que ouviu esta aula, Pai, e possa os fortalecer, e possa os direcionar e arrancar o medo e as incertezas que muitas das vezes impedem o Teu filho, a Tua filha, de fazer a Tua vontade, de cumprir o Teu chamado. Obrigado, Pai. Reanima a força dos meus irmãos. Assim eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.